Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim. Não sei porquê, mas toda vez quando é nos dada uma oportunidade, parece que sempre é a primeira. Sempre, ainda mais usando das palavras do pastor, nosso digníssimo querido e amigo, ele, ao expressar, saber que algo já está preparado e que aqui não venha nada sair de mim, porque eu como homem, como ser humano, sou falho, sou debilitado, tenho as minhas fraquezas, os mesmos medos que você enfrenta no seu dia a dia, também o homem, a pessoa que está aqui representando, sendo porta-voz da parte de Deus, também sente, né? Mas muito me alegra em saber que esse dia já estava preparado lá na eternidade, né? Vou usar aquele pequeno grãozinho lá para que o meu povo possa se alimentar da minha palavra. E eu tenho certeza que hoje não há de ser diferente. O que Deus vem colocando ao meu coração nesses dias, né, para hoje estarmos aqui, é uma passagem muito conhecida na Bíblia, em partes, né? Que começa ali em Êxodo, no capítulo 14, no qual a palavra do Senhor vem falando ali da sua trajetória, do povo saindo do Egito para chegar à terra prometida, que Deus outra hora tinha, né, prometido, e por devidos motivos eles foram parar no cativeiro, uma preparação, né, um momento ali no qual Deus tratou com o seu povo, e ele vai e levanta Moisés. E Moisés, ainda assim, né, no início desencorajado, né, com medo, mas foi desenrolando uma amizade íntima com Deus, ao ponto de que ele foi lá e fez o que Deus tinha determinado que ele fizesse. E ele enfrentou ali o faraó, o rei do Egito, né, a mando de Deus, e Deus usou ele extraordinariamente, como relata na Bíblia. E ali no versículo, no capítulo 14, no qual iremos fazer uma pequena introdução, ali relata um momento interessante. E eu quero que você abra aí junto comigo em Êxodo 14, versículo 2. O povo já tinha saído ali ali do Egito, já estava ao deserto, né, já tinha caminhado por 3 dias, e Deus pede algo para eles, inusitado, para quem está fugindo, para quem está querendo correr daqueles que te perseguem, daqueles que te aprisiona. Deus pede algo interessante. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés, né? Deus falando a Moisés: diga aos israelitas que voltem, que dê meia volta, que retrocedam, e acampam em frente de Pi-Hairod, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Ué, mas como assim? Às vezes Deus, Ele usa de algumas estratégias que nos surpreendem, que a gente não tem entendimento. Se Deus falou que era para eles saírem dali, e o povo saiu, e com muito custo, né? Se você voltar alguns capítulos, vai ver que com muito custo, houve muitas mortes, muito da parte de Deus, jogando praga para o Egito, para a casa do faraó, para que ele pudesse então liberar o povo ali do cativo, para que fosse até o deserto, e eles ali livres, entre aspas, né, ali no deserto. Imagino eu um pouco acelerado, né, com medo das consequências, das represárias, e Deus fala: ei Moisés, volte, dá meia volta, retroceda aí um pouco, retroceda aí por um momento, por um instante. E eu quero falar para você que retroceder nem sempre é sinal de fracasso. Retroceder nem sempre é sinal de derrota, de que fracassou. Aí no versículo 3, na sequência,
Deus continua: assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, desbaratinado, sem direção, perdidos no deserto. Olha, muitas vezes nós, diante da circunstância, nos encontramos dessa forma. O povo estava certamente com medo, porque ele sabia o peso do cajado do rei de Faraó por 430 anos. Eles conheciam a severidade, eles sabiam o sofrimento, né? a imposição de produção, aquele negócio todo, e sendo chicoteado, tendo que produzir mesmo sem força, com pouca alimentação, com o corpo físico debilitado. Eles sabiam de todas essas dificuldades. Dificuldades trazendo para o nosso dia, que às vezes a gente enfrenta e pensa que vai ser o nosso fim. Pensa que às vezes não vamos suportar de tamanha pressão, de tamanha grandeza daquilo que está nos sufocando, nos pressionando. Aí o povo vê uma oportunidade de se livrar, e Deus pede para que ele venha retroceder. Aí o povo, mas aí eu não estou entendendo mais nada, a gente está querendo fugir, correr, e é para voltar. E às vezes circunstâncias acontecem na nossa vida que nos deparamos assim, sem rumo, sem direção. Nossa, mas tinha programado tão bem, tinha feito um planejamento tão certeiro e não estou conseguindo, já perdi meu alvo, cadê? Para onde que eu estou indo? Não estou vendo. Parece que eu estou perdido. E muitas vezes nós nos encontramos assim, sem rumo. Muitas vezes isso faz parte da nossa rotina. Muitas vezes nós vivemos, né, pela rotina, sem um planejamento, sem um objetivo. Afinal de contas, qual é o objetivo do ser humano? Para que você veio nessa terra? Por que você está aqui nesse lugar? São tantos porquês, são tantas indagações, que às vezes a gente se parar para pensar, nossa, mas eu estou vivendo mesmo sem um objetivo. O ser humano precisa ter um objetivo na sua vida. Precisa ter um alvo lá na frente. Senão ele começa a se sentir, vou usar o termo desocupado. Ele começa a se sentir entrando numa zona às vezes de comodismo. Entrando às vezes numa zona de conforto. Que é aí que eu quero entrar. Nas estratégias de Deus. No decorrer do capítulo, aí se você acompanhar, no versículo 10, fala assim: quando os israelitas viram o rei e o exército marchando contra eles, eles ficaram apavorados e gritaram, desesperados, pedindo socorro, ajuda da parte de Deus, o Senhor. Mas, repita assim comigo: Deus sabe o que está fazendo. Bate assim no peito, eu faço planos, mas às vezes não sei lá na frente as consequências. Como foi dito aqui no início, Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E nós pensamos, e Deus está usando de estratégia para confundir o inimigo, como foi aqui o caso. Mas veja bem, Deus não mandou que retrocedesse? Ordem de quem? Da parte de Deus. Para quê? Para que o inimigo, os perseguidores, pensavam que estavam perdidos no deserto. Aí quando o rei, com seu exército, com toda a sua cavalaria, com aquele mundaréu de gente,
se aproxima, o povo tem medo, o povo fica apavorado. Aí eles, no versículo seguinte, 11 e 12, diz assim: e disseram a Moisés, o povo: será que não havia sepultura suficiente lá no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, Moisés, nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos quando nós ainda estávamos lá no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Viram o tamanho da ingratidão aí? A ingratidão do ser humano? Deus faz promessas, e Deus levanta pessoas para encorajar, e o ser humano não consegue reconhecer o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Somos assim, falhos. E olha só, quando nós olhamos para o problema, ocupamos o que é a nossa visão. Você tem uma visão, você consegue enxergar. Se você ficar enxergando naturalmente o problema, a situação, você não vai ter espaço para a sua visão espiritual. Você só vai ficar focado no seu problema, mas vai esquecer quem está por trás do cenário, quem é que comanda todas as coisas. Por isso que muitas vezes o ser humano, ele se dá por derrotado, se dá por aceitar as condições que é imposta, subjugadas a eles, assim como o povo aqui que estava saindo. Bom, mas era melhor, nós dissemos, deixa a gente em paz aqui, deixa a gente em paz aqui. É melhor ser escravo. Olha o tamanho da pequenez, olha que mente mais minúscula, que falta de Deus no coração, da fé do que o pai deles tanto esbravejou. Abraão, estou falando. Deixa a gente aqui como escravo. É melhor ser escravo do que morrer tentando. E qual tem sido a sua postura? Se conformando em ser escravo do pecado, escravo de si mesmo? Aí você dá o nome que você quiser, sendo escravo do que você acha que tem, né, que está aquilo te perseguindo. Do que lutar, até mesmo que se for pela morte, para se libertar disso. Olhamos muitas vezes para a situação momentânea, esquecemos que existe um Deus que zela por nós, que zela pela sua palavra, pelo seu povo, pela tua igreja. Mas ainda bem que existem pessoas como Moisés. Moisés, na sequência, ele vem dizendo no versículo 13: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Não temas, não te espantes, porque hoje a mão do Senhor será contigo. Diferença de postura, diferença de quem realmente conhece a Deus, e não teme, não treme, diante das adversidades que a vida venha nos impor. Mas é que está o detalhe, só os espirituais conseguem olhar com os olhos da fé. Somente as pessoas espirituais conseguem enxergar a mão de Deus agindo, a mão de Deus o guardando, o protegendo, os guiando. Na sequência, no versículo 15, ele vem dizendo:
o Senhor disse a Moisés. O povo lá começou a choramingar, aquele negócio todo, e Moisés foi buscar direção da parte de Deus. E o Senhor disse então a Moisés: Moisés, por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Pede ao povo que marchem. Pede ao povo que marchem, que tomem uma atitude de guerreiro, uma atitude de valente, de corajosos, que se coloquem de pé, que se levante do esmurecimento, que se levante das frustrações, que se levante diante de todos os obstáculos da vida, e se prostam e se colocam como um guerreiro, e se colocam na posição de um servo guerreiro, de um soldado de Cristo, e marcham. Por que será que um exército, quando vai à guerra, ou assim por diante, a sua postura é marchando? É postura de imposição, é postura de imposição, de autoridade, de valente, de guerreiro. E é assim que nós, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, temos que ter essa postura de guerreiro. Aí no versículo 16, Deus ainda continua ordenando: Moisés, levanta o bastão, Moisés, estenda sobre esse mar, e a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca no meio do mar. Levante o bastão, use a autoridade que outrora lhe foi concedida, use a autoridade que está em ti. Ô crente, ô igreja, noiva de Cristo, pega esse bastão aí e dá um basta. Pegue o seu bastão e usa. Pegue a sua autoridade que um dia Jesus Cristo te deu e coloque em prática. Seja um guerreiro, marche no mundo espiritual, quebrando aí os grilhões, quebrando as correntes, quebrando as cadeias. É preciso que a igreja aprenda a usar essa autoridade que Cristo a deixou. Aí muito bem, o mar se abriu, aquela coisa linda, maravilhosa, espantosa, e o povo então começou a caminhar a seco, passando pelo mar. Aí lá no versículo 19, algo acontece. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de posição e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu lá da frente deles e passou para trás também. Aqui Deus falou algo no meu coração nesse termo, aqui nesse versículo. Muitas vezes nós temos o Senhor como nosso guia, né? Senhor, me mostra o caminho, como um guia, e o guia sempre vai na frente, né? Vai na frente, ó, é por aqui, é por ali, ó, você tem que tomar essa decisão. Mas às vezes nós esquecemos que o nosso Deus também é um Deus protetor. Ele nos guia, toma pela mão e nos leva para o caminho, para o desejo do centro da vontade dele. Mas às vezes é preciso Ele deixar a nossa mão ali na frente e vir para trás, para nos proteger daquilo que vem contra nós. Aí o crente já pensa: o Senhor me abandonou, não consigo ver o Senhor na minha frente, cadê o meu Deus que não enxergo? Olha para trás, crente, que você vai ver o Senhor te guardando a tua entrada, a tua saída, te protegendo. E por que muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos? No versículo 20, aí vem o complemento, né, que o anjo de Deus e a nuvem, né, que estava lá na frente, foi para trás, ficando
num ponto estratégico entre os egípcios, aqueles que estavam perseguindo, e Israel, que estava sendo perseguido. Ficou entre eles. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. Você não está desamparado. O Senhor está guardando você. Porventura pode Ele esquecer de ti? Versículo 21 continua. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, como um vento muito forte, fez com que o mar recuasse. E o vento soprou a noite inteira e fez o mar virar em terra seca. Águas foram divididas. Eu só me equivoquei aqui, tá? Eu li aqui para frente aqui, ainda não tinha aberto o mar não, tá? Eu me equivoquei, tá bom? Agora que vem a hora do mar aberto, é ali no caminhar mesmo, ali para chegar diante do mar, que esses fatos ocorreram, né? Mas agora ali diante quando ele mandou estender a mão pro mar se abrir, né, o bastão, é nesse momento aqui. Então Moisés vem, estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, como um vento muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca, e as águas foram divididas. Eu quero que você entenda uma coisa, que o vento faz parte do processo. O vento faz parte do processo. Um vento muito forte soprou a noite toda. Como disse o salmista, o choro pode durar uma noite toda, mas pela manhã a alegria virá. A alegria virá, seu coração se alegrará. E pela manhã a terra estava seca entre as águas. Não se abale se o vento está forte. Saiba que você está no meio do processo. Se o vento está forte, tenha calma, porque faz parte do processo. A terra seca está para surgir, para você passar sobre ela. Creia nessa palavra profética. Então os israelitas, versículo 22, passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Depois do vento forte, veio a vitória. Depois do vento forte, chegou o milagre. O sobrenatural de Deus entrou em ação. Creia que depois do vento forte, o sobrenatural de Deus te espera. Aí, no versículo 31 diz assim: quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e também no seu servo Moisés, né? Fechando aí o capítulo. Então, depois desses feitos maravilhosos, que os egípcios, né, toda a cavalaria, com o rei, com todo o exército que estava perseguindo, quando chegou no meio do rio, as águas se fecharam e todos eles, né, foi-se. E eles se viram de uma vez por todas livres daquele momento. Mas olha só, vamos então dar sequência nos fatos. Aí no capítulo 15, começa ali com o cântico, né, com o agradecimento de Moisés, com o cântico e a dança de Miriam,
aquela coisa linda, maravilhosa, se acamparam ali, se alegraram no Senhor. Mas lá no versículo 22, do versículo 15, dá sequência então a caminhada, que diz assim: aí Moisés levou o povo de Israel para o Mar Vermelho, do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias e não acharam água. Olha só, 3 dias atrás eles estavam lá todos comemorando, todos se alegres, se Deus é lindo, maravilhoso, todo mundo com temor de Deus. Olha, Deus é forte mesmo, poderoso, hein? Olha, esse Moisés é um homem de Deus, é profeta mesmo, hein? Até o mar consegue abrir. 3 dias depois, caminharam sem água. Versículo 24. Aí vem o povo. Moisés, Moisés, o que vamos beber, Moisés? Não tem água. Estamos com sede. Tirou a gente do Egito para morrer de sede aqui nesse deserto, Moisés. Somos assim ou não somos? Somos ou não somos impacientes? Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. E ali onde eles chegaram, era num lugar chamado Mara. E as águas naquele lugar eram amargas. O que acontece? Ali naquele lugar onde eles chegaram, tinha uma árvore bonita. No deserto, uma árvore, né? Quem está no deserto já é um lucro, né? E lá, mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, entre mulheres, crianças, né? E homens. Uma árvore, aquela sombra, já estava no conforto. Era o que tinha. Uma sombra, diante daquele sol escaldante. E o povo reclamando: queremos água, Moisés, essa água não dá para beber, Moisés, essa água é ruim. Moisés, não dá. O que nós temos não nos serve. Mas a árvore estava servindo para eles. Aí então Moisés, lá no versículo 25, em alta voz, pediu socorro para Deus novamente. Senhor, me ajuda, esse povo vai me matar aqui, esse povo vai me apedrejar. E Deus mostrou a árvore. Moisés, está vendo aquela árvore onde o povo está lá, se revezando ali, para ficar na sombra? Pega aquela árvore, Moisés, e corta ela. Está vendo ali aquele conforto que ele está tendo ali? Corta ela, Moisés. E pega ela e joga aí nessa água. Água que não serve. Essa água que não está tendo utilidade. E Moisés então jogou a árvore na água. E a água ficou boa para beber. E foi nesse lugar que o Senhor deu leis aos israelitas e os pôs à prova. E os pôs à prova. Muitas vezes o Senhor nos coloca à prova para nos tirar do nosso conforto. Às vezes Deus pede aquilo que nós temos, nos provando. A única coisa que eles tinham era uma sombra. Única coisa, uma sombra
muito útil diante daquele sol forte. Imagina o dilema, né? Pessoal, eu conversei com Deus ali e ele pediu para cortar essa árvore. Moisés, você está doido, Moisés? A única coisa que nós temos, Moisés, já não tem água. Você quer tirar nossa sombra, Moisés? Imagina o brigueiro que... Mas Moisés o convenceu a cortar a árvore. E provando a eles que um conforto, às vezes pode ser momentâneo, mas a abundância do Senhor pode ser permanente na sua vida. O conforto pode ser momentâneo, mas a abundância do Senhor pode ser abundante, pode ser interessante na sua vida. E olha só, versículo 26. Ele disse, o Senhor: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se vocês se observarem a mim, se fizerem o que é certo e guardarem os meus mandamentos, eu não vou castigar vocês como eu castiguei o povo do Egito. Eu, o Senhor, sou quem cura vocês, sou quem te sara. E ali o Senhor estava trabalhando no interior desse povo, estava preparando eles. Eu tinha escrevido aqui abundância, mas depois que o pastor Josué comentou, eu não vou falar prosperidade, mas a abundância do Senhor. Porque no versículo 27, veja bem, depois de ser provado, depois os israelitas chegaram, na sequência, a um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali o povo se acampou, se esbaldou na sombra e na água fresca. Mas antes foi preciso passar por um processo de cura do Senhor. Um processo de libertação de algumas coisas que está agarrada, nós o agarramos e tomamos como propriedade exclusiva nossa, que às vezes, muitas vezes, toma o lugar que é de Deus na nossa vida. E Deus, opa, vou tirar você desse conforto. Onde está teu coração? Está no conforto? Espera aí que eu vou cortar essa tua sombra. Deus o colocou à prova, mas saiba de uma coisa: toda vez que Deus nos prova, é que Ele tem algo, é aquele teste para ver se a gente está passando de fase, para alcançar as bênçãos superiores. Na vida é assim, para tudo, para você dar aquele upgrade que fala, para dar aquele saltinho na vida, na profissão, na escola, é preciso passar por uma prova. E com Deus não é diferente. Ele quer ser o Deus que sara nessa noite. Ele quer ser o Deus que te sara para curar você. Além dessas feridas que te acompanham, dessas frustrações emocionais, Ele também quer curar você nesse quesito, tirando você, muitas vezes, do seu conforto, para que você venha a ter o seu coração exclusivo a Ele, para que você venha a ter o seu coração voltado para Ele, para que nada venha então tomar o lugar que pertence ao Senhor na tua vida.
Porque se você parar e eu já esqueci o nome de uma tabelinha que tem aí que inventaram, das necessidades do ser humano, o topo de todas elas é a realização. Né? A primeira aqui, que eu saiba, que lembro, é as necessidades básicas, fisiológicas, depois outras lá como segurança, como amizade. Eu sei que o topo lá de cima dessa pirâmide é a realização, autorrealização. E toda vez que o camarada se acha autorrealizado, ele começa então a sentir angustiado. Sabia disso? Psicologicamente falando. Ele começa então, o sonho dele, um exemplo, é um carro novo, aquele carro do sonho. Né? Um carro bem caro, bem bonito. Uma Ferrari, por exemplo. Ele vai, luta com todo esforço, consegue chegar àquele grande sonho de ter o seu carro lindo, maravilhoso, a sua Ferrari. Daqui a pouco, no início está todo feliz, contente com a Ferrari, mas daqui a pouco já começa a entrar um vazio aqui dentro de si, uma ansiedade, aquele negócio todo. Sabe por quê? Porque ele se sentindo autossuficiente, autorrealizado, aliás. Isso faz com que ele venha impor uma nova regra, um novo objetivo, para se motivar novamente. E isso é o que estava acontecendo. Isso muitas vezes acontece conosco. Por isso que o ser humano precisa sempre ter um objetivo na vida. Precisa ter um alvo, uma meta. E que o nosso alvo e a nossa meta venha ser o que Paulo vem nos deixando. Lá está o meu alvo e para lá eu sigo. Eu não me importo com as dificuldades, com as barreiras que encontro no caminho, porque lá na frente eu sei que Jesus está de braços abertos me esperando. A minha eternidade está logo ali. A minha eternidade com o meu Deus, o meu Criador. Ele é o Deus que cura e quer libertar você de tudo que te apegue, tudo que você se apegue, tudo aquilo que você venha tomar demais o teu tempo, venha tomar demais a sua mente, os seus olhos. Não, ele não quer deixar, não é isso que você está entendendo, não. Ele não quer deixar você miserável, não é nada disso. Não é tirar o que você tem, não. Ele quer provar você, para ver se você está good, se você está preparado para viver a abundância que Ele preparou para a sua vida. É diferente. Se você realmente está preparado para viver a abundância de Deus na tua vida. Como diz a Bíblia, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Abundância de Deus. Essa é a abundância de Deus. Amém, queridos? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. O Deus que sara está aqui nesse lugar. O que Deus tinha para falar contigo, Ele já falou. O que Deus tinha reservado para essa noite, foi ministrado ao seu coração. Agora é a hora, assim como Moisés falou para o povo, é hora de você marchar. Por que está preocupado? Marche. Marche. Postura de guerreiro. Use o seu bastão. Coloque a sua autoridade, a autoridade do nome de Cristo em ação. Aquilo que Deus te deu, coloque em ação. E se prepare para marchar. Esse é o seu momento com Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, que se sentisse à vontade.
Comece então, como um guerreiro, a falar com Deus, a falar com teu Senhor, a expressar a Ele o seu desejo de mudar, o seu desejo de querer sair do conforto, que muitas vezes te impede de ser mais presente no reino de Deus. Que muitas vezes te impede de ser quem realmente Deus quer que você seja. Esse é o seu momento. Seguro estou nos braços, Aleluia. daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. Ele não está na sua frente, mas está atrás, te guardando, te protegendo. Seu amor perfeito sempre Aleluia. esteve repousando em mim. Glória a Deus. E se eu passar pelo vale, Aleluia, Jesus. acharei conforto em teu amor. O amor de Deus te Pois cura. eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia. Me guarda. Fale com teu Deus. Expressa a Ele o seu desejo de mudança. Em teus braços Renda-se aos braços do Senhor. descanso. Em teus braços Mesmo que os ventos fortes descanso. venham atrapalhar a sua visão de ver a mão do Senhor estendida para ti, Meu descanso. creia que o vento faz parte do processo. Em teus braços E não temas, descanso. mas se esforce, porque o Senhor é quem peleja por vós. Pelo vale, Aleluia. acharei Aleluia. conforto em teu amor. Glória a Deus. Seca labias. Pois eu sei que Glória a Deus. me guarda. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Se renda aos braços do Senhor. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, comece a averiguar cada coração aqui nessa noite. Começa, Senhor, a passar por aqui em cada coração, cada mente. Senhor, aonde tiver um coração quebrantado, abraça, envolva-o com teu amor. E que eles possam, Senhor, sair daqui regenerados pela tua mão forte. Com uma mente, Senhor, renovada. Sabendo, Senhor, que Tu és com cada um. Sabendo, Senhor, que mesmo com as adversidades, com o vento forte, mesmo com a pressão, com
o apavoramento do problema que está chegando. E às vezes assim, Senhor, mesmo tendo que às vezes retornar, voltar, retroceder, mas que eles possam, Senhor, então, sentir o Teu amor, sentir o Teu cuidado, sentir a Tua presença, mesmo que eles não venham lhe ver, Senhor, na frente, como um guia, mas que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração, para que eles possam olhar para trás, e ver, Senhor, que o problema não os encontra, não os alcança, porque ali Tu estás protegendo. Senhor, e tudo aquilo que nós nos achamos, nos deleitamos como um conforto, e mesmo assim, Senhor, se tiver que ser tirado, para que os Seus propósitos venham a se cumprir em nossas vidas, que assim seja feito, Deus. Que assim seja feito. Porque é melhor, Senhor, abrir mão daquilo que temos para viver a Tua abundância depois. Porque sabemos que Tu tens sempre o melhor para cada um de nós. Mesmo quando o Senhor venha requerer, pedir alguma coisa em troca. Que o Teu povo nessa noite venham aprender contigo, Espírito Santo, a usar dessa autoridade que Cristo nos deixou. Que o Teu povo venha entender na autoridade que há no nome de Cristo no mundo espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda, glorifica o Senhor. Exalte o nome do Rei Todo-Poderoso.